vamos mudar um pouquinho aqui da prosa. O João estava, João, para quem nos escuta, meu irmão, teu filho, né? Tava me lembrando de uma história que eu vou pedir para tu contar, que é o disparo de uma arma no exército enquanto vocês jogavam Ah, carta. olha, isso eu nem sei se será que eu deveria contar? Bom, faz tanto tempo. Não, eu quando terminou o CPR, um ano depois, eu fui convocado para estagiar já como e aí depois ficou como tenente em Pelotas, tá? Uhum. No 9º RI de Pelotas. E lá pelas tantas, fazia parte da função a gente ser oficial do dia. Oficial do dia, o cara fica a noite inteira no quartel. Sob certo aspecto, é muito bom, porque tu é o comandante, tu manda em tudo. Bom, aquela noite que eu tinha que ficar, eu convidei uns amigos para jogar carta. Isso aí, Já começou mal já aí. comecei mal, tá? Era 9 horas, porque a vantagem que tinha, que nós ficávamos num quarto grande, que o oficial do dia tinha direito, e que eu podia pedir coisas, né? Tá no sanduíche, tá não sei o quê. Eu tinha o poder para isso até a meia-noite. E eu tinha uma arma, que era uma pistola, uma Colt, eu botei em cima do armário e naquela história do jogo, bateu o armário, caiu no chão Nossa e foi um senhora. negócio aquilo. Claro que aquilo me resultou um inquérito, né? Ah, teve inquérito e Teve tudo inquérito, mais? porque foi a alma, né? Foi, o coronel depois me chamou no outro dia. E aí tu teve que assumir que vocês estavam Não, jogando. isso eu não assumi que estava jogando carta, não. Disse que aconteceu, né? Mas foi um incidente, claro, foi uma irresponsabilidade minha. Aham. Tá? Eu não me lembrava dessa história É, toda. Mas então mas isso tu não era militar mais, ou tu ainda é... Não, claro que não, tu eu era era militar, oficial, senão tu não oficial estava do no dia. oficial do dia. Eu Mas tava. por que que era 2 anos depois do CPR? Eu não Não, entendi. eles poderiam até não, eles resolveram. Que- Eu até achei que não ia mais estagiar, porque teve turmas que não estagiou, mas eles me solicitaram o estágio de toda aquela minha turma e eu fiquei 6 meses em Pelotas, né? Entendi, entendi. E por falar em Pelotas e aquela região que a gente passou a vida inteira indo para Punta del Este, para Aham, lá, numa estrada enorme, me lembro de várias vezes que a gente foi para Punta del Este de surpresa, né? A gente ia te acompanhar, por exemplo, para fiscalizar obras no interior do estado. Tu fazia colégios, né? Fiscalizava obras de escolas, etc e tal. o E de repente convênio tu virava MEC para USAID. tu virava para a gente e diz: vamos até Punta del É, Este. Uma vez até fomos pelo meio do Uruguai, passamos por um isso, lugar que não tinha estrada, pegamos uma balsa na madrugada, isso tivemos que mesmo. acordar pessoas, fazia qualquer tipo É. de Tu lembra disso? Que aventura para legal. chegar em Punta del Este. E sempre me impressionou que tu fazia isso sem revezar na direção, né? Tu demonstrava um grande apreço pela estrada, né? Assim, dirigia às vezes 10 horas seguidas. O que que tu gostou tanto na estrada, assim? Qual era o prazer desse de dirigir? Tu chegou a pensar sobre isso? Não, claro, tu vê, até hoje tem gente que estranha, né? Eu me lembro que, não sei se foi o Mauro que disse para ti, não sei como é que tu deixa teu pai com 80 e poucos anos dirigir. Uma vez o Mauro não te disse isso para o Uruguai. Primeiro, porque a sensação de dirigir é uma sensação, qualquer um que dirige, eu acho que tem de liberdade, né? E viajar também com vocês, com aquela autoridade de poder distribuir tarefas, não sei se tu te lembra disso também, Sim. é tudo isso coisas que me encantavam. E eu nunca tive problema de viajar sozinho, né? Mas fazia essas viagens com vocês, aproveitava também. Ela tinha algo de aventura um pouco, né? Às vezes a gente saia de noite, viajava toda noite, aí essa que tu contou, nós fomos por Jaguarão, né? E lembra, cada um de vocês sabia o nome de uma cidade, a gente inventava Sim. coisas Tu para a viagem ter algum retorno também. Mas Pra... eu me lembro também que durante as nossas férias, tanto no Imbé quanto em Punta del Este, tu sempre voltava uma semana para trabalhar em Porto Alegre, né? Ah, Isso sim, isso é uma coisa que tu meio que fixou.
Era uma necessidade também de ficar sozinho? Era um gosto de ficar sozinho, não sei se era necessidade, mas era bom. Não sei se tu te lembra, fazia essa viagem até sozinho, pô, né. Ia de carro e depois vocês ficavam, eu voltava para Sim, cá e depois sim. voltava. Não, essa história de ficar sozinho em Porto Alegre, assim, uma semana, né, com essa ilusão de que poder fazer qualquer coisa que eu não fazia, né, era um negócio assim, de sentir que bom ser responsável. Uhum. Irresponsável, bom, né. E fazia algumas coisas, né. Lembro que eu ia de noite, sei lá, ia com um amigo, naquela época tinha os cabaré dançantes, mas era bom, essa coisa de Sim, era bom e pelo era jeito era necessário para ti, né, um pouco da ter esse momento, assim, para ti. sim, eu sei, aliás, até hoje eu gosto disso, né, de vez em Sim. quando, assim, não é que eu não gosto de estar sozinho, mas gosto também disso. Não, isso eu fiz muitas vezes, né, Quer dizer, eu fazia normalmente tu isso. nunca teve problema com a solidão, né, assim, no sentido de o medo da solidão ou o problema com a solidão de estar sozinho? Olha, eu nunca tive isso, até o contrário, né, eu acho que é gostar um pouco de ficar comigo mesmo e de fazer coisas que só eu sei, que só eu estou fazendo. Eu gosto sim, gosto de ficar sozinho. Mas até o que me impressiona hoje em mim é que, à medida que tu avança no tempo, não vou, e hoje, né, já estou com uma idade avançada, de poder ficar com receio de ficar sozinho. Eu acho que eu deveria ter, eu ainda não tenho, não sei se Uhum. vou ter, né. Até o Celso, às vezes, está morando comigo, porque ele vai, fica 4, 5 dias fora, às vezes mais, eu acho, É uma sensação boa. né, eu acho uma coisa boa também, né, Uhum. também de estar sozinho, de fazer, sei lá, deixar tudo esculhambado, mas, eu nunca tive esse problema, sendo objetivo até hoje. Uhum. Eu me lembro que aquela situação meio dramática que eu passei em Lisboa contigo, não chegou a me aterrorizar, chegou a me assustar, mas de estar sozinho. E olha, eu estava sozinho num país estranho, né, com um problema de saúde, com certa gravidade, que eu não poderia resolver sozinho. Tu, aliás, tu fosse tivesse uma visão maior que me deixar telefone dos teus amigos. Eu não sei que procedimento eu teria se eu tivesse realmente sozinho lá. Sim, para quem está nos ouvindo, teve uma obstrução na Né, bexiga, liga, né, isso, justamente quando eu te deixei sozinho e fui Paris. para Paris com a Liz, minha filha, né, e tu teve uma obstrução que tu não simplesmente não conseguiu urinar, né, Não, e começou a perder sangue, né, isso mesmo. Isso é que era e o pior. Não e urinar. aí acabou num hospital recebendo muitos maus tratos, É, né. não, e aquela vez, quando vocês foram, para quem está me ouvindo também, eu achei uma maravilha que você ter ido. Eu já tinha providenciado o que eu ia fazer naquela noite, Sim, né? a tua noite livre. Aquela noite livre que eu tinha compromisso só comigo mesmo, tá? Foi quando deu o problema todo. Está aí um momento que Mais um momento de é, solidão que é, tu estava curtindo, né. Mas voltando aí um pouco a esse episódio, porque esse episódio, óbvio, né, eu te vi muito abatido, porque tu estava com uma dor física quase insuportável, né, uma dor lancinante, assim, que de não conseguir urinar, com muita vontade de urinar e sentindo que a coisa ia explodir, e adicionado aos maus tratos, né. sim, quando já estava no hospital, né? Alguma vez fisicamente tu sofreu tanto quanto daquela vez ali? Não, aquela vez eu acho que É, foi a que eu mais tive problemas, é. assim, que resultaram em dores, assim, foi aquela vez. Não me lembro de ter tido uma, nem aquele episódio que eu contei, que uma vez eu fiz aquela cirurgia, não tive esse tipo de coisa. Aquela foi realmente a mais dramática, mas faz E parte da aí vida. tem uma coisa que eu estava lá falando lá no início, que chama muita atenção,
aquilo que eu falava que de olhar as pessoas e ver qual é que é o desse cara, como é que ele leva a vida, etc e tal. Ao mesmo tempo, né, tu teve um episódio, grave de saúde aos 91, mas foi uma coisa pontual, tu operou e ficou ótimo disso, né, resolveu 100%, portanto não era, vamos dizer assim, sistêmico, né. E por outro lado, eu nunca te vi fazer check-up de saúde, correr na esteira, dieta, nada disso estava no teu repertório. É, não tem às vezes o caminho do inferno é calçado de boas intenções. Algumas eu nunca tive eu estou dando conselho para o Tom, mas eu não teve essa persistência também. Hã, nunca teve isso no meu repertório, né. Mas e nem a preocupação, nem tu nunca te moveu nessa direção, né? Acho que a última vez que tu jogou futebol foi no exército. Eu acho que eh, foi no exército, até antes eu jogava na escola, na faculdade eu jogava Uhum. futebol, né. Mas no exército nem me lembro de no exército joguei tênis uma vez, né. Mas nunca tive não, essa preocupação de penso nisso, né, teve uma época que, eh, eu achei que fisicamente eu ficaria melhor, aos olhos dos outros ou das outras, se eu cuidasse um pouco mais do corpo. Mas não chegou a um negócio que Não foi uma mobilização na tua cabeça não suficiente para tu não te foi mover para isso. Eu entendi. até hoje, de vez em quando eu resolvo: "Bom, amanhã eu vou caminhar", mas uma manhã, né, Vamos falar de algumas coisas que a gente conversou, mas, acho que tem ainda pano para manga, porque são coisas importantes e marcantes na tua vida, e que eu não tinha me dado conta antes da gente começar a conversar, que é um pouco a história de tu ter passado, né, pela Segunda Guerra aqui no Brasil, já adolescente, né, tinha 14 anos. já adolescente, quer dizer, com uma boa consciência dos fatos, né, e É, uma guerra que não era normal, não era pouca coisa, já por ser uma guerra mundial, né, a Segunda Guerra Mundial, e também porque os judeus estavam um pouco no centro dessa guerra, né. Então, eu nunca tinha me dado conta disso, de te perguntar e de saber como é que isso chegava na tua família, como é que era o teu temor dos nazistas, o que se sabia estando na cidade de Porto Alegre, entre 40 e 45, né. bom, vamos nos situar no tempo. Naquela época eu tinha foi a guerra de 39 até 44, mais ou menos. Então eu tinha de 10 a 14 anos. Era realmente a hoje, eh, os 10 anos daquela época seria assim, os adultos enxergariam como se fosse 5, entendeu, né. Aham. Hoje a gente, ah, por tudo que é, as crianças estão muito mais atualizadas. Então a guerra, quem falava muito na guerra era meu pai e a minha mãe, e a gente escutava, né. E que a preocupação do antissemitismo, do que estava acontecendo, até porque eles tinham alguns parentes ainda lá, e afora isso, pelo sentimento judaico que eles tinham, claro. E então eu vivi um pouco a guerra e a preocupação era mais através do que eles falavam, propriamente, por exemplo, com meus amigos da época, a gente falava eles também, eles conheciam muito pelo que, tu vê, nós estamos falando em 39 que não tinha televisão e o que era praticamente rádio, e que no rádio a gente ouvia muito mais música, gente, do que notícias. Então, ela não foi uma repercussão assim, eh, Não era um troço não que era um chegava no negócio dia a dia. pela época, pela idade que eu Uhum. tinha, não era uma coisa às vezes conversava muito com a minha irmã, né, elas falavam da guerra, tentar entender por que estava acontecendo aquilo, né, e por que tinha aquele ódio e aquela história de uma raça superior, mas não chegou a ser uma coisa assim que possa ter me Não te tirava o sono de criança? não tirava o Não, som. tu não Não, tinha o isso medo que um nazista aparecesse em Porto Alegre para matar vocês? não, um nazista não.
Podia podia ser mas não. Mas havia consciência de que quando que se estabeleceu para vocês que judeus estavam sendo mortos nos campos de concentração aos milhões? Não, aconteceu sim, eu volto a te dizer assim, foi muito em função da família, porque o meu pai, ele nessa época ele tinha as sociedades judaicas que ele começou a ir mais vezes, no qual só se discutia isso. E me lembro também que teve um conferencista que meu pai me levou, que foi no Círculo Social Israelita, que era em cima do Baltimore, e que falou dos horrores da guerra, e sim, é uma coisa que a gente que como a plateia era a mesma, né, eram todos, judeus, e a gente ficou impressionado com uma coisa que estava acontecendo, assim. Mas medo que isso pudesse acontecer aqui, não chegou a ter. Talvez os meus pais tivessem de que isso podia chegar a a Mas não a havia um receio que Hitler ganhasse a guerra, por exemplo, porque isso teve perto também de acontecer, né? eu acho que ele teve grandes avanços, né, lá pelas tantas Sim. chegou a assustar. Mas, quando começou a haver a uni o vários países entraram em guerra e o Brasil também entrou na guerra do lado dos aliados, não sei se tu lembra, tu não vai Sim, sim. aquela nem era nascido, bombardearam, afundaram navios brasileiros, aquela coisa toda, e o Brasil entrou na guerra, não sei, a sensação de o Brasil entrar na guerra a favor dos aliados, e nós vivendo no Brasil, dá uma certa sensação de segurança, ou pelo menos de que estamos no caminho certo, Uhum. né? Estão perseguindo os judeus, e nós era contra aquele país que estava fazendo, que resultou até no Holocausto. Isso deu um sentimento que estamos fazendo alguma coisa. Porque foi muito importante o Brasil ter entrado na guerra. Até hoje se discute, nós não vamos falar isso agora, né? Se o Brasil, como é que foi a política na época, a tendência, mas esse sentimento de a gente, do país no qual tu vive, está no caminho certo, é um sentimento que dá uma certa, sei lá, segurança, que tem mais gente, não é só meu, é o país inteiro que vai cuidar da gente também, né? E Vai nos aí, proteger. e aí avançando um pouco, uns 20 muitos anos, quase 30, vem a ditadura militar no Brasil. Aí tu já Bom, um essa adulto. ditadura militar, bom, essa Primeiro, aonde tu estava em 1º de abril de 64? 1º de abril de 64, estava em Joinville, Santa Catarina, fazendo um trabalho que nós tínhamos contratado de montar hospitais pré-fabricados. E quando ocorreu aquilo, fiquei trancado e eu queria voltar imediatamente para Porto Alegre. Mas E, como ocorreu a notícia, sim, não, já estava um pouco antes, a gente sabia como é que a tu soube, turbulência que estava vivendo o Brasil. como tu soube da notícia que haviam dado um golpe? Bom, eu soube da notícia primeiro, eu estava lá numa cidade em que todo mundo comentava isso. O Sim. que eu fazia? Eu não só montava, fazia a minha parte técnica lá da montagem do hospital, né, pré-fabricado, que tinha vários problemas, eu tinha contato com a prefeitura, era uma obra para o Estado, e então lá já estava se discutindo isso, né? Se falava um pouco nisso. E aí eu soube, né, no golpe, quando em Joinville era uma cidade que tinha também muito pessoal de direita, olha Santa Catarina hoje todo, né? E falavam a favor do golpe. E a minha tradição já, tu vê, eu já naquela época eu tinha 31 anos, né? Uhum. Minhas posições ideológicas de esquerda, lá em Joinville não tinha repercussão, mas aqui tinha. E eu estava preocupado com isso. Então, foi uma maratona para eu vir para Porto Alegre. Não, todas, não conseguia avião, não conseguia, mas enfim, eu peguei, fui a um outro lugar, depois fui a Caxias, no final acabei chegando.
Isso até. porque se suspenderam as linhas de transportes? Suspenderam as linhas de transporte, não tinha avião que eu não tinha, Uhum. ônibus para cá não tinha, de Joinville para cá, eu tive que ir de Joinville a uma outra cidade, Candelária, não me lembro qual era a cidade que eu fui, que já perto da fronteira, perto de Tubarão, uma coisa assim. E de lá fui a Caxias, era um ônibus excepcional, até não tinha lugar, me lembro, o motorista conseguiu, né? E de lá vim para Porto Alegre. Cheguei em casa de madrugada, a Beatriz estava apreensiva e, e o teu avô tinha ido queria levá-la para Santa Terezinha, e ele estava querendo Meu fugir do avô local, materno. teu avô materno. E a Beatriz não quis ir, claro, antes Quis que eu chegar. Mas ele temia que por tu ser esquerdista que ela estava em perigo? Ele temia que eles todos estavam em perigo. Então, ele, a A dona vó Fani, a Fani, vó Fani, a Miriam, o Dude, ele levou todos para Santa Terezinha, Santa Terezinha, é, praia no Rio Grande do praia Sul. do Rio Grande do Sul, uma praia lá que achou que lá, digamos, não iam descobrir. Ele estava apreensivo mesmo Uhum. com o golpe, do não que fossem propriamente persegui-lo, mas que poderia haver lutas, né? Como se Assim, que estivesse no meio de uma guerra. Então ele foi para lá. E eu fiquei. Aí, quando cheguei, né, comecei a me reunir com o pessoal da faculdade. Eu já não estava mais na faculdade, mas do, do IAB também, dos arquitetos, e no sentido de que resistência podia ter sido feita, colegas foram presos, não sei. Essa época, a própria Faculdade de Arquitetura foi a que mais sofreu, porque teve mais professores caçados, e não era por coincidência, eram os melhores até, e a gente ficou, sim, eu fiquei apreensivo que eu poderia ser preso. Isso a gente ficou. chegou E a queimar livro? cheguei a alguns documentos, chegamos, né? E até na parte curiosa, digamos, insólita nossa, para dar um pouco de reverência, a gente fazia, bom, e se nos torturasse? A mim, eu não quero soco na barriga, eu prefiro que me deem na cabeça, mas isso de brincadeira. Mas a gente ficou apreensivo. Ficamos Uhum. durante pelo menos um tempo e suspendemos muitas atividades, e algumas reuniões que a gente, para discutir, a gente fazia, não sei se meia romântica, mas a gente fazia de forma realmente combinar num lugar que ninguém pudesse saber, algo assim, com receio de ser preso. Tive colegas presos também. Chegou a perder pessoas próximas para a ditadura? Pessoas desaparecidas? Não, assim que eu conhecesse intimamente, não, mas teve pessoas em comum, como teve o Edemar, que tu conheceu, que foi preso, ficou anos preso. Eu tive colegas meus que ficaram presos menos tempo, né? E Aliás, sobre o Edemar, me lembro que tu me levou para visitar ele no presídio. isso, né? E no presídio eu te perguntei, eu era pequeno, eu te perguntei por que que ele estava preso. E tu me disse é porque ele pensa diferente. Foi uma situação, até foi um aprendizado mesmo para É. vocês. Mas são daquelas coisas que tu te sente impotente, uma pessoa que tu sabe que é de boa formação, que quer o melhor, mas pensa diferente do outro e é preso, né? Cerceia a liberdade. Isso é um negócio que deve ficar na E cabeça aí, da gente até hoje. durante a ditadura, tu tinha já os filhos, né? Já, Você já claro, tinha os três sessenta filhos, e um né? Eu, eu sou de 65, o golpe de 64. E foram anos, assim, que ó, agora olhando para trás, foram anos muito duros, assim, onde tu sente um peso quando tu olha para trás, porque a minha memória era de restrições, mas é óbvio, eu não tinha muita consciência do que estava acontecendo, né? A não ser por conversas dentro de casa. Mas como é que é essa memória para ti desse tempo? É um tempo todo infeliz? Não, era um tempo não, era um tempo até que você tinha uma certa motivação para combater aquilo que era dramático, que foi a ditadura, mas que ao mesmo tempo que você tinha que ser racional,
tu não podia afrontar e também as tuas limitações. Isso fez, talvez, que eu me aproximasse muito do IAB, do Instituto dos Arquitetos, que depois eu tive uma vivência muito grande, no sentido de que só através de uma organização maior tu podem te ouvir, né? Ou tu podem, pelo menos, marcar posição ou lutar por alguma coisa. Mas foram anos apreensivos, sim. Até o 68, que foi o pior momento O AI-5. do AI-5, né? Aquele momento era um momento que, digamos, que dominava todas as nossas ações, né? Entre os amigos, a gente... mas, ao mesmo tempo, é um momento que tu te sentia um combatente anônimo e procurava fazer alguma coisa, né? No último episódio, Arnaldo conta como deixou de ficar milionário por causa de uma paixão. Fala da sua curta e bem-sucedida carreira de ator de cinema e comerciais de TV, e como se sentiu sendo tema de um podcast. A jornada de conversas com Arnaldo está chegando ao fim. Se você gostou, deixe aqui seu comentário e seu like. Aproveite que você já está aqui e conheça outros podcasts produzidos pela Rádio Mínima.